Expulsos pelos próprios filhos, eles compraram um casebre caindo aos pedaços no interior. Não tinham nada além de uma lata com economias. Mas quando abriram a porta escondida nos fundos da casa, descobriram algo que mudaria tudo para sempre. Celeste estava no sofá, quando ouviu a filha gritar pela terceira vez naquela manhã. Vanessa entrou feito furacão, jogou a bolsa no chão e apontou o dedo na cara da mãe. Chega, mãe! A senhora e o pai não podem continuar morando aqui de graça. Celeste sentiu o peito apertar. Fazia meses que ela e Mário estavam ali, cuidando dos netos, fazendo comida, limpando a casa. E agora aquilo. Filha, a gente ajuda com tudo. Seu pai conserta as coisas, eu cuido das crianças. Ajudar? Vanessa deu uma risada amarga. Vocês gastam água, Luz. Isso aqui não é hotel. Mário apareceu na porta da cozinha. Tinha acabado de lavar a louça do café de todo mundo. Olhou para a filha e viu alguém que não reconhecia mais. Vanessa, respeita sua mãe. Respeitar? Pai, eu tenho contas para pagar. O Rodrigo está me cobrando. Ele disse que vocês estão atrapalhando nossa rotina. Rodrigo, o genro que mal olhava na cara deles. Que chegava em casa e ia direto para o quarto sem cumprimentar. Aquele mesmo estava reclamando. A gente pode pagar alguma coisa? Mário tentou, a voz baixa. Temos uma economia guardada. Economia? Vanessa cruzou os braços. Quanto? R$100? 200? Isso não paga nem a luz que vocês gastam. Celeste levantou do sofá, as pernas tremendo. Sabia onde aquela conversa ia dar. Já tinha visto o jeito que Rodrigo olhava para eles, o jeito que Vanessa desviava o olhar. Então é isso? Você quer que a gente vá embora? Vanessa olhou para o lado. Não é querer, mãe. É precisar. A casa é pequena, a gente não tem espaço. A gente dorme na sala, Mário interrompeu. Não toma espaço de ninguém. Pai, pelo amor de Deus, o Rodrigo tá me enlouquecendo com isso. Ou vocês saem por bem, ou... Ou o quê? Mário deu um passo à frente. Você vai nos expulsar? O silêncio que caiu foi pesado. Vanessa olhou para o chão. Não precisou responder. A resposta estava ali, no jeito que ela evitava os olhos dos pais. Celeste sentiu as lágrimas caírem. Nunca imaginou que chegaria naquele ponto. Que a filha que ela criou ia jogar ela e o marido na rua daquela forma. Tudo bem, Mário disse, a voz firme agora. Uma firmeza que vinha de algum lugar profundo. A gente vai embora. Mário. Celeste começou, mas ele levantou a mão. Vamos pegar nossas coisas e sair hoje mesmo. Vanessa pareceu surpresa. Vocês têm para onde ir? Isso não é mais problema seu. Subiram para a sala onde dormiam. Não tinham muito. Algumas roupas numa mala velha, documentos numa pasta e uma lata de biscoito que Celeste guardava embaixo dos cobertores. Mário pegou a lata e abriu. Dentro tinha notas de dinheiro guardadas ao longo de toda uma vida. Cada nota ali representava um sacrifício, um passeio que não fizeram, uma roupa que não compraram. Quanto tem aí? Celeste perguntou baixinho. Mário contou devagar. Dá para começar de novo. Dá pra gente ter um lugar nosso. Nosso? Celeste limpou as lágrimas. Mário, a gente não tem nada... Temos um ao outro. Ele interrompeu, pegando a mão da esposa. E isso sempre foi suficiente. Desceram com as malas. Vanessa estava na cozinha, de costas. Não se virou quando eles passaram. A gente vai ligar para o Ricardo. Vanessa disse sem olhar. Ele tem mais espaço. Não precisa. Mário cortou. A gente se vira. Celeste parou na porta. Olhou para a filha. Vanessa, um dia você vai entender o que está fazendo hoje. E espero que quando esse dia chegar, alguém tenha mais compaixão com você do que você teve com a gente. Saíram sem esperar resposta. A rua estava ensolarada, mas Celeste sentia frio. Mário parou um táxi e deu o endereço da rodoviária. Durante o caminho, nenhum dos dois falou. Só se seguravam pelas mãos com força. Na rodoviária, Mário comprou 2 passagens para Vale Sereno, uma cidadezinha no interior que um colega tinha mencionado anos atrás. Lugar tranquilo, vida barata. O ônibus saiu no meio da tarde. Celeste encostou a cabeça no ombro de Mário e deixou as lágrimas caírem. Lágrimas silenciosas.
Daquelas que doem porque a gente chora por dentro também. A gente vai ficar bem, Mário sussurrou. Eu prometo. Chegaram em Vale Sereno quando o sol estava se pondo. A cidade era pequena, ruas de paralelepípedo, praça com coreto no centro, igreja antiga. Perguntaram para um senhor onde ficava alguma pensão barata. Ele apontou para uma rua lateral. Tem uma imobiliária ali na esquina. O Benedito fecha à tarde. Ainda dá tempo. Mário e Celeste se entreolharam. Imobiliária? Eles só precisavam de um quarto. Mas algo fez Mário caminhar até lá. A imobiliária Horizonte era uma sala pequena com mesa de madeira e fotos de casas na parede. Seu Benedito era um homem de bigode grisalho que levantou quando eles entraram. Boa tarde. Em que posso ajudar? A gente procura um lugar para ficar, Mário disse. Algo simples, barato. Benedito olhou para as malas velhas, para as roupas simples, para os rostos cansados. Vocês são de fora? Somos. Chegamos hoje. Procuram para alugar ou comprar? A pergunta pegou Mário de surpresa. Comprar? Eles nunca tinham pensado nisso. Sempre moraram em lugares dos outros. Depende. Tem algo muito barato? Que a gente possa pagar à vista? Benedito coçou o queixo. Foi até a mesa e pegou uma pasta. Tem uma propriedade que ninguém quer. Está abandonada há anos. O antigo dono deixou tudo para trás sem família. A prefeitura ficou com o terreno e está vendendo para pagar dívidas. Quanto? Benedito disse o valor. Era quase tudo o que eles tinham na lata. Posso ver? Benedito olhou para o relógio. Está escurecendo, mas se quiserem uma olhada rápida. Foram numa caminhonete velha. Saíram da cidade, pegaram estrada de terra, passaram por sítios até chegar onde o mato tinha tomado conta. No meio do matagal tinha uma casa, ou o que sobrou dela. Paredes rachadas, janelas sem vidro, telhado furado, porta pendurada num gonzinho só. Celeste olhou aquilo e sentiu vontade de chorar. Era pior que imaginava. Praticamente um abrigo de bicho. Está vendo por que ninguém quer? Benedito disse. Mas o terreno é grande, tem quase 1 hectare, e tem um poço nos fundos que dizem que ainda tem água. Mário caminhou até a casa. Subiu os degraus que rangeram perigoso. Empurrou a porta. Dentro tinha pó, teia de aranha, cheiro de mofo. Mas tinha teto, tinha paredes, tinha chão, e podia ser deles. Voltou para onde Celeste e Benedito esperavam. A gente compra. Benedito arregalou os olhos. O senhor tem certeza? O lugar precisa de muita reforma. A gente compra, Mário repetiu, olhando para Celeste. Podemos pagar agora? Agora? Mas vocês têm o dinheiro? Mário abriu a mala ali mesmo, pegou a lata de biscoito e mostrou. Benedito ficou sem graça. Olhou para aquela lata amassada, para aquelas notas guardadas com cuidado e entendeu. Entendeu que aquele casal não estava brincando. Vamos voltar para o escritório. Vou preparar os papéis. Amanhã a gente resolve com a prefeitura. Na volta, ninguém falou muito. Quando chegaram, Benedito indicou uma pousada barata. Amanhã cedo a gente finaliza tudo. Mário e Celeste subiram para o quarto. Um lugar simples, limpo, com uma cama que rangia. A gente fez certo? Celeste perguntou baixinho. Mário segurou a mão dela. A gente fez o que tinha que fazer. Aquele lugar vai ser nosso. Ninguém vai poder tirar a gente de lá. Ninguém vai dizer que a gente está atrapalhando. Mas está tudo caindo. A gente levanta, Mário disse com firmeza. A gente sempre levantou. Celeste encostou a cabeça no ombro do marido e respirou fundo. Pela primeira vez naquele dia terrível, ela sentiu algo parecido com esperança. Pequeno, frágil, mas estava ali. A primeira noite naquela casa foi a mais longa da vida de Celeste. Eles tinham voltado no dia seguinte com Benedito, assinado os papéis na prefeitura e recebido as chaves. Chaves enferrujadas de um lugar que mais parecia ter sido esquecido pelo tempo. Agora estava escuro. Completamente escuro. Não tinha luz elétrica. Não tinha vela. Só a lua entrando pelas janelas sem vidro e o barulho do vento balançando as árvores lá fora. Mário tinha estendido uns cobertores no chão da sala, longe dos buracos do telhado. Celeste estava deitada ao lado dele, enrolada numa manta fina, tremendo de frio. Amanhã a gente começa a arrumar, Mário disse no escuro. Primeiro a gente fecha esses buracos, depois vê o resto.
Celeste não respondeu. Só puxou a manta mais perto do rosto e fechou os olhos com força, tentando não pensar em como tinha chegado ali, tentando não lembrar da casa da filha, da cama quentinha, do chuveiro quente. Quando o sol nasceu, ela acordou com o corpo doendo todo. Mário já estava de pé, olhando pela janela quebrada. Tem movimento lá fora, ele disse. Celeste levantou devagar, cada músculo reclamando. Foi até a janela e viu. Do outro lado do terreno baldio que separava a casa deles da vizinhança, tinha uma mulher parada olhando na direção deles. Não demorou muito para a mulher começar a andar. Veio direto até a casa, pisando no mato alto sem medo nenhum. Quando chegou perto, gritou da porteira. Ô de casa, tem alguém aí? Mário abriu a porta. A mulher era baixinha, meio roliça, de avental florido e chinelo de dedo. Tinha aquele jeito de quem gosta de saber de tudo que acontece na redondeza. Bom dia, Mário disse. Bom dia nada. A mulher colocou as mãos na cintura. Vocês são os novos donos dessa tapera? Celeste apareceu atrás de Mário. Somos. Meu nome é Celeste. Esse é meu marido Mário. Lourdes, a mulher disse, mas não ofereceu a mão. Só ficou olhando os dois de cima a baixo. Então é verdade. Vocês compraram esse lugar. Compramos, Mário confirmou. Lourdes soltou uma risada. Meu Deus do céu. Vocês sabem que essa casa está caindo aos pedaços, né? Que ninguém mora aqui há anos? A gente sabe. E mesmo assim compraram? Lourdes balançou a cabeça. Gente, sem ofensa, mas vocês são meio doidos ou muito desesperados. Celeste sentiu o rosto esquentar. A gente só queria um lugar nosso. Nosso? Lourdes deu outra risada. Isso aqui não é lugar de ninguém. É lugar de rato, de cobra, de bicho do mato. Mário deu um passo à frente. Com todo respeito, dona Lourdes, mas a gente não pediu opinião. Ai, que grosseiro! Lourdes levou a mão ao peito. Eu vim aqui de boa vontade dar boas-vindas, e é assim que vocês me tratam? Boas-vindas? Celeste não conseguiu segurar. A senhora veio aqui para zombar da gente. Lourdes abriu a boca para responder, mas nesse momento outro homem apareceu. Era mais velho, magro, de chapéu de palha e camisa xadrez. Vinha andando devagar, apoiado numa bengala. Lourdes, deixa os coitados em paz, o homem disse quando chegou perto. Seu Joaquim, o senhor viu? Eles compraram essa casa. Vi sim, e vim aqui justamente para ajudar, não para ficar rindo da desgraça alheia. Joaquim tirou o chapéu e olhou para Mário e Celeste. Desculpa a Lourdes. Ela é boa gente, mas tem a língua meio solta. Solta nada, Lourdes protestou. Eu só falo a verdade. Joaquim ignorou. Vocês devem estar precisando de água. O poço lá dos fundos ainda funciona, mas precisa limpar primeiro. Posso ajudar, se quiserem. Celeste sentiu os olhos marejarem. Finalmente alguém oferecendo ajuda de verdade, sem julgamento. A gente agradece muito, ela disse. Joaquim acenou com a cabeça. Vou buscar minha ferramenta e já volto. Lourdes, vem comigo e para de atormentar os novos vizinhos. Lourdes bufou, mas foi embora com ele, ainda resmungando. Quando ficaram sozinhos, Celeste encostou na parede e deixou escapar um suspiro comprido. Eu não sei se a gente aguenta isso, Mário. Aguenta sim, ele pegou a mão dela. Um dia de cada vez. Joaquim voltou meia hora depois trazendo um balde, uma corda e algumas ferramentas. Foi direto para os fundos da casa onde tinha o poço. Mário foi junto ajudar. Celeste ficou na casa tentando limpar um pouco. Varreu o chão de tábua velha, tirou as teias de aranha, abriu as janelas para o ar circular. Cada movimento doía, mas ela continuava. Porque parar era desistir. E desistir era voltar para aquela situação de humilhação. Estava varrendo a última sala quando ouviu Mário gritar lá fora. Celeste, vem ver! Ela largou a vassoura e correu. Mário e Joaquim estavam agachados perto do poço. Tinham tirado a tampa velha e estavam olhando lá para baixo. Tem água, Mário disse, o rosto iluminado. Água limpa, Celeste. Dá para ver o fundo, está clarinha. Joaquim jogou o balde amarrado na corda. Esperaram ele descer, encher e puxaram de volta. A água que veio era transparente, fresca, sem cheiro ruim. É água boa, Joaquim confirmou. Dá para beber, cozinhar, tudo. Vocês têm sorte. Sorte. Celeste quase riu.
Sorte era ter uma filha que não jogasse os pais na rua. Sorte era ter um lugar decente para morar. Mas pelo menos tinham água. Era alguma coisa. Sobre luz, Joaquim começou, coçando a cabeça. A rede elétrica não chega até aqui, mas posso trazer uma extensão da minha casa. Não é o ideal, mas dá para vocês terem pelo menos uma lâmpada enquanto não resolvem isso direito. O senhor faria isso? Mário perguntou surpreso. Claro. Vizinho ajuda vizinho. Joaquim deu um tapinha no ombro de Mário. Amanhã eu trago. Por hoje, deixo esse lampião a óleo com vocês. Pelo menos não ficam no escuro total. Quando Joaquim foi embora, Mário e Celeste ficaram ali parados olhando o poço. A água. A primeira coisa boa que tinha acontecido desde que chegaram. A gente vai conseguir, Mário disse baixinho. Vai dar certo. Celeste queria acreditar. Mas quando olhou para a casa caindo aos pedaços, para o telhado furado, para as paredes rachadas, a esperança pareceu pequena demais perto do tamanho do problema. Passaram o dia limpando, organizando, tentando fazer aquele lugar parecer minimamente habitável. Quando a noite chegou, acenderam o lampião que Joaquim tinha deixado. A luz fraca dançava nas paredes, criando sombras estranhas. Estavam comendo pão com manteiga, a única coisa que tinham conseguido comprar no mercadinho da cidade, quando o celular de Celeste vibrou. Era a mensagem de Vanessa. Mãe, a gente precisa conversar. O Ricardo disse que pode emprestar uma grana, mas preciso que vocês devolvam logo. É urgente. Celeste leu a mensagem 2 vezes. 3. Sentiu a raiva subindo pelo peito. O que foi? Mário perguntou. Ela mostrou o celular. Mário leu e seu rosto endureceu. Ela tem coragem de pedir dinheiro depois do que fez? Urgente, Celeste repetiu, a voz tremendo. É urgente para ela. Jogar a gente na rua não foi urgente. Perguntar se a gente tinha para onde ir não foi urgente. Mas pedir dinheiro emprestado? Isso é urgente. Mário pegou o celular da mão dela e digitou uma resposta curta. Não temos condições de ajudar. Apagou. Digitou de novo. Estamos bem. Não se preocupe com a gente. Enviou antes que Celeste pudesse ler. Os 3 pontinhos apareceram mostrando que Vanessa estava digitando. Apareceram e sumiram. Apareceram de novo. Sumiram. Nenhuma resposta veio. Pronto, Mário disse devolvendo o celular. Acabou. A gente não deve nada para ela. Não devemos nada para ninguém. Celeste pegou o celular e bloqueou o número de Vanessa. Bloqueou o de Ricardo também. Se eles precisavam tão desesperadamente de ajuda, que procurassem em outro lugar. Naquela noite, deitados nos cobertores no chão duro, Celeste olhou para o teto furado onde dava para ver as estrelas. Mário, a gente vai ficar bem mesmo? Ele puxou ela para perto. A gente vai. Não sei como, não sei quando, mas a gente vai. Pela primeira vez desde que tinham saído da casa de Vanessa, Celeste dormiu sem chorar. Porque talvez, só talvez, eles realmente conseguissem. Mário ficou parado olhando aquela porta por tempo demais. Celeste ao lado dele, segurando o lampião com as mãos trêmulas, esperando ele dizer alguma coisa. Desde quando isso está aqui? Ela sussurrou. Não sei. Benedito não falou nada sobre porta nenhuma. Mário passou a mão na madeira. Estava pintada exatamente da mesma cor da parede. Um bege sujo e descascado. Quem não prestasse atenção passaria direto sem ver. Alguém quis esconder isso aqui. Esconder o quê? Mário empurrou. A porta não se mexeu. Tentou de novo, colocando o ombro. Nada. Tinha alguma coisa trancando do outro lado. Ou a madeira tinha inchado com o tempo. Deixa para amanhã, Celeste disse, mas a voz dela tremia de curiosidade. Com a luz do dia a gente vê melhor. Mário sabia que ela estava certa. Mas alguma coisa naquela porta mexia com ele. Como se estivesse chamando. Como se tivesse esperado todos aqueles anos para ser encontrada justamente por eles. Só mais uma tentativa. Ele recuou 2 passos e se jogou com força contra a madeira. A porta gemeu, rangeu, mas não cedeu. Mário bateu de novo. E de novo. Na 4ª vez, ouviram um estalo seco. A porta se abriu para dentro revelando escuridão total. Celeste levantou o lampião. A luz fraca iluminou degraus de pedra descendo.
Degraus cobertos de poeira, teia de aranha pendurada no teto baixo, um cheiro de terra úmida subindo. Tem uma escada, ela disse, a voz quase sumindo. Mário, isso aqui é um porão. Benedito não falou de porão nenhum, porque ele não sabia. Celeste segurou o braço do marido. Ninguém sabia. Mário pegou o lampião da mão dela e deu o primeiro passo na escada. A madeira velha gemeu sob o peso dele, mas aguentou. Desceu devagar, testando cada degrau antes de colocar o peso todo. Espera, eu vou junto, Celeste disse atrás dele. Não, fica aí em cima. Se alguma coisa acontecer, eu vou estar do seu lado. Ela pisou no primeiro degrau. A gente sempre esteve junto, Mário. Não é agora que isso vai mudar. Desceram os dois, colados um no outro, o lampião balançando e fazendo as sombras dançarem nas paredes de pedra. A escada tinha uns 12 degraus. Quando chegaram embaixo, Mário levantou o lampião o mais alto que conseguiu. O porão era maior do que esperavam. Tinha uns 5 metros de largura por 6 de comprimento. As paredes eram de pedra bruta, o chão de terra batida. E no fundo, encostados na parede, 3 baús enormes. Baús de madeira escura, com fechaduras de metal enferrujado, cobertos por uma camada tão grossa de poeira que parecia neve suja. Meu Deus! Celeste sussurrou. Mário, o que é isso? Ele se aproximou devagar, como se os baús fossem explodir se ele fizesse movimentos bruscos. Passou a mão em cima do primeiro, limpando a poeira. A madeira embaixo estava entalhada com desenhos antigos, flores e folhas que alguém tinha esculpido com cuidado há muito tempo. Deve ter pertencido ao dono antigo da casa. Mas por que trancar tudo aqui embaixo? Por que esconder? Mário não tinha resposta. Tentou abrir o primeiro baú. A fechadura estava emperrada. Ele puxou com força, mas o metal não cedeu. Precisa de uma ferramenta para arrombar. Voltaram para cima, o coração batendo rápido, a cabeça cheia de perguntas. Mário revirou a casa toda até encontrar uma barra de ferro velha jogada num canto. Desceram de novo. Enfiou a barra embaixo da fechadura e fez força. O metal gemeu, resistiu, mas no final cedeu com um estalo alto que ecoou pelo porão inteiro. A tampa do baú se abriu sozinha, levantando uma nuvem de poeira que fez os dois tossirem. Quando a poeira baixou, Mário levantou o lampião e olhou lá dentro. Papéis. O baú estava cheio de papéis velhos, amarelados, alguns quase se desfazendo nas bordas. Ele pegou o primeiro com cuidado. Era um documento manuscrito. A letra toda rebuscada, difícil de ler. Escritura, ele disse, forçando a vista na luz fraca. É uma escritura de terra. De qual terra? Mário pegou outro papel. Outro e outro. Todos eram escrituras. Documentos antigos registrando compra e venda de propriedades. E todos tinham o mesmo nome. Coronel Augusto Mendes. Quem é esse? Celeste perguntou. Deve ser o dono antigo. Mário pegou mais documentos. Tinha também mapas desenhados à mão, mostrando divisões de terreno, marcos, cercas. E em todos eles, as terras eram enormes. Não era um sítio pequeno, era uma fazenda inteira. Celeste. Mário sentiu a voz falhar. Olha isso aqui. Ele abriu um dos mapas na frente dela. O desenho mostrava a casa onde estavam, o terreno ao redor, e depois continuava. Muito. Tinha marcação de pasto, de plantação, de nascente de água, de mata fechada. 80 e tantos hectares no total. Isso aqui não pode estar certo, Celeste disse. A gente comprou 1 hectare. Foi isso que o Benedito disse. Foi isso que a prefeitura sabia. Mário dobrou o mapa com cuidado. Mas os documentos aqui dizem outra coisa. Abriram o segundo baú. Dentro tinha mais papéis. Cartas manuscritas, algumas com selos antigos ainda grudados. Mário pegou uma e tentou ler. A letra estava apagada em alguns pontos, mas dava para entender o geral. Era uma carta de uma empresa. Águas Cristalinas. O nome estava no topo. Datada de décadas atrás. Ofereciam uma quantia alta para comprar direito de exploração de uma nascente mineral que existia no terreno. Nascente mineral? Celeste pegou a carta da mão dele. Que nascente? Mário já estava abrindo outras cartas.
todas da mesma empresa, todas oferecendo valores cada vez mais altos. A última carta era diferente. Dizia que tinham perdido contato com o coronel Augusto, que precisavam de resposta urgente, que a proposta ia vencer em breve. Mas resposta nunca veio, porque o coronel tinha sumido. Ou pior, ele deixou tudo para trás, Mário disse devagar, juntando as peças. Tinha toda essa terra, essa nascente valiosa, empresas querendo pagar fortuna, e simplesmente foi embora, ou aconteceu alguma coisa com ele, Celeste completou. E ninguém nunca soube dessa riqueza toda. Mário olhou para o terceiro baú. As mãos dele tremiam quando enfiou a barra de ferro na fechadura. Esse abriu mais fácil. A tampa se levantou revelando o que estava dentro. Mais documentos. Mas esses eram diferentes. Eram mapas técnicos, feitos por engenheiro. Mostravam o subsolo, camadas de rocha, veios de água, e uma marcação específica com a palavra nascente, escrita em letras grandes. E um laudo técnico de análise de água. Mário leu uma vez, duas, três. Não conseguia acreditar no que estava vendo. A água tem propriedades terapêuticas, ele leu em voz alta. Composição mineral rara, alto valor comercial. Recomenda-se exploração imediata. O silêncio que caiu no porão foi tão pesado que parecia sólido. Celeste pegou o laudo da mão dele. Leu também. Olhou para Mário. Olhou para os baús. Olhou para todos aqueles documentos espalhados. Mário, isso aqui. É nosso. A voz dele saiu firme. A gente comprou essa propriedade. Tudo que está aqui dentro é nosso. Mas vale quanto? Uma nascente dessas, com propriedades assim? Mário não sabia. Não fazia ideia. Mas sabia que era muito. Muito mais do que eles tinham pago. Muito mais do que jamais sonharam ter. Celeste sentou no chão de terra. As pernas não aguentavam mais segurar o peso dela. A gente estava morrendo de medo de não ter dinheiro nem para comer. E agora? Agora a gente tem uma fortuna enterrada no quintal. Mário sentou ao lado dela. Mas não pode contar para ninguém ainda. Por quê? Porque a gente não sabe como isso funciona. Não sabe se esses documentos são válidos, se a nascente ainda existe, se a empresa ainda tem interesse. Ele pegou a mão da esposa. A gente precisa de ajuda. Precisa de alguém que entenda de lei, de terra, dessas coisas. O Benedito? Não. Ele vendeu para a gente sem saber de nada disso. Se descobrir agora, vai querer parte. Ou pior, vai dizer que a venda não vale. Mário juntou os documentos mais importantes. A gente precisa de um advogado, alguém de fora, que não tenha ligação com a cidade. Mas encontrar advogado custava dinheiro. E o pouco que sobrou da compra da casa não ia dar para pagar honorário de ninguém. Amanhã a gente vai na cidade ver se tem defensoria pública, Mário decidiu. Ou algum advogado que aceite trabalhar depois, quando a gente tiver condição. Subiram do porão levando só os documentos principais. O resto ficou lá embaixo, escondido, esperando. Mário fechou a porta secreta de novo e empurrou uma estante velha na frente para disfarçar. Deitaram nos cobertores, mas nenhum dos dois conseguiu dormir direito. Ficaram ali no escuro, de mãos dadas, pensando em tudo que aqueles papéis significavam, pensando em tudo que podia mudar. De manhã cedo, Joaquim apareceu trazendo a extensão que tinha prometido. Ajudou Mário a puxar o fio da casa dele até a casa deles. Quando ligaram a primeira lâmpada e ela acendeu, Celeste quase chorou de emoção. "Obrigado, seu Joaquim", ela disse. "O senhor não sabe o quanto isso significa." "Imagina." Joaquim acenou com a mão. "Precisa de mais alguma coisa? Madeira para consertar o telhado? Conheço um depósito que vende barato." "A gente está sem dinheiro agora", Mário admitiu. "Gastamos quase tudo comprando a casa." "Entendo." Joaquim ficou pensando. "Tem muita gente na cidade procurando quem faça bico. O senhor sabe fazer alguma coisa? Marcenaria, alvenaria?" "Sei um pouco de tudo. Trabalhei a vida inteira com construção. Então eu consigo uns bicos para o senhor. Nada muito grande, mas dá para ir juntando." Mário olhou para Celeste. Ela deu um sorriso pequeno. Bicos. Eles iam fazer bicos enquanto estavam sentados em cima de uma fortuna que ninguém sabia que existia. A ironia era tão grande que quase dava vontade de rir. Mas não podiam contar. Ainda não.
Primeiro precisavam garantir que tudo aquilo era real, que era deles de verdade, que ninguém podia tirar. Aceito sim, seu Joaquim. Qualquer trabalho serve. Joaquim foi embora prometendo voltar no dia seguinte com uns contatos. Mário e Celeste ficaram sozinhos de novo. A gente vai levar esses documentos para alguém ver, Mário disse. Hoje mesmo. Não dá para esperar. Pegaram os papéis mais importantes, colocaram numa sacola velha e foram até a cidade. Perguntaram onde ficava algum advogado. Indicaram 3. Foram no primeiro. A secretária olhou para eles, para as roupas simples, para a sacola amassada, e disse que o doutor não atendia sem agendamento. E agendamento custava uma taxa que eles não tinham. Foram no segundo. Mesma história. No terceiro, uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso num coque, óculos de grau, atendeu pessoalmente. Seu nome era Doutora Helena. Vocês precisam de quê? A gente comprou uma propriedade, Mário começou. E encontramos uns documentos. Queríamos saber se tem algum valor. Helena olhou para eles com aquela expressão que advogado tem quando acha que está perdendo tempo. Mas fez sinal para entrarem mesmo assim. Sentaram na sala pequena. Mário tirou os documentos da sacola e colocou em cima da mesa. Helena pegou o primeiro. Olhou. Pegou o segundo. O terceiro. A expressão dela foi mudando. Os olhos ficaram arregalados. As mãos começaram a tremer um pouco. Onde vocês encontraram isso? Ela perguntou, a voz saindo diferente. No porão da casa que compramos. Helena leu tudo. Cada página, cada palavra. Quando terminou, tirou os óculos e olhou para Mário e Celeste como se estivesse vendo eles pela primeira vez. Vocês sabem o que tem aqui? Mais ou menos, Mário disse. Por isso viemos procurar ajuda. Helena respirou fundo. Colocou os óculos de volta. Vocês têm escrituras de uma propriedade de mais de 80 hectares. Tem documentos provando a existência de uma nascente mineral valiosa. E tem laudos técnicos confirmando o valor comercial dessa água. E isso é nosso? Celeste perguntou, a voz tremendo. Se a compra da propriedade foi legal, se os documentos da prefeitura estão em ordem, então sim, é de vocês. Helena juntou os papéis com cuidado. Mas vocês vão precisar de assessoria jurídica para regularizar tudo. E isso não vai ser barato. A gente não tem dinheiro para pagar agora, Mário admitiu. Mas quando tudo isso se resolver, eu trabalho com percentual, Helena interrompeu. Não cobro nada agora. Só recebo depois, quando vocês receberem. Se receberem. A senhora faria isso? Helena olhou para aquele casal simples, de roupas gastas, carregando uma fortuna numa sacola velha sem nem saber, e viu neles algo que mexeu com ela. Faço sim. Vamos começar amanhã mesmo. Saíram do escritório com a cabeça girando. Voltaram para casa em silêncio. Só quando fecharam a porta, só quando tiveram certeza que ninguém estava ouvindo, Mário abraçou Celeste com força. Vai dar certo, ele sussurrou. Vai dar tudo certo. E pela primeira vez em muito tempo, Celeste acreditou de verdade. Doutora Helena apareceu na propriedade no dia seguinte trazendo uma pasta cheia de documentos e um engenheiro chamado Dr. Marcelo. Era um homem alto, de óculos grossos, que olhou para a casa caindo aos pedaços com cara de quem não estava entendendo nada. É aqui mesmo? Ele perguntou para Helena. É aqui. Ela olhou para Mário e Celeste que esperavam na varanda. Bom dia. Trouxe o Marcelo para avaliar a nascente. Ele é especialista em recursos hídricos. Marcelo cumprimentou os dois com um aperto de mão rápido. Vocês têm os mapas que mostram a localização? Mário entrou e voltou com os documentos. Marcelo abriu o mapa técnico em cima do capô da caminhonete e estudou com atenção. Pegou uma bússola, fez umas contas num caderninho, olhou para os lados tentando se orientar. Se esse mapa está correto, a nascente fica ali. Apontou para uma área nos fundos do terreno, coberta de mato alto. Vamos precisar abrir caminho. Levaram mais de 1 hora cortando mato, desviando de árvores, afundando em terra molhada. Celeste ficou para trás num certo ponto, não conseguia mais acompanhar. Mário também estava cansado, mas continuou. Precisava ver. Precisava saber se tudo aquilo era real ou só papel velho sem valor. Quando chegaram no ponto marcado no mapa, Marcelo parou. Olhou ao redor. Abaixou e passou a mão na terra. Estava úmida. Muito úmida.
Cavou um pouco com as mãos e a água começou a brotar. Tem água aqui, ele disse. Vou precisar fazer uns testes. Tirou da mochila uns vidrinhos, uma bomba manual pequena, equipamentos que Mário nem sabia que existiam. Trabalhou ali por quase 2 horas, coletando amostras, medindo vazão, fazendo anotações. Quando terminou, guardou tudo e olhou para Mário com uma expressão estranha. E então? Mário perguntou, o coração disparado. Vou precisar analisar as amostras no laboratório. Mas posso adiantar uma coisa. Marcelo limpou as mãos num pano. Essa nascente é real, e pela vazão que medi é grande, muito grande. Mário sentiu as pernas bambearem. E vale quanto? Isso eu não posso dizer agora. Depende da composição da água, do que os testes vão mostrar. Mas se os laudos antigos estiverem corretos sobre as propriedades terapêuticas... Marcelo fez uma pausa. Vocês estão sentados em cima de uma fortuna. A palavra ficou ecoando na cabeça de Mário. Fortuna. Eles que não tinham nem dinheiro para consertar o telhado estavam sentados em cima de uma fortuna. Voltaram para a casa. Helena esperava na varanda com Celeste, as duas conversando baixo. Quando viram Mário e Marcelo chegando, pararam de falar. Encontraram? Helena perguntou. Encontramos, Marcelo confirmou. Vou levar as amostras para a análise. Tenho um contato no laboratório que pode fazer com urgência. Resultados em 3 dias. 3 dias. 72 horas para saber se a vida deles ia mudar para sempre ou se tudo não passava de ilusão. Depois que Helena e Marcelo foram embora, Mário e Celeste ficaram sentados na varanda velha, olhando o terreno. O mato alto, as árvores, a terra que escondia uma riqueza que ninguém imaginava. Se for verdade... Celeste começou. Quando for verdade... Mário corrigiu. Não é se. É quando. Quando for verdade, o que a gente faz? Mário pensou. Eles podiam vender tudo, pegar o dinheiro e ir embora. Comprar uma casa boa em alguma cidade grande. Viver confortável o resto da vida. Não precisar depender de ninguém nunca mais. Mas alguma coisa naquela terra estava mexendo com ele. Alguma coisa estava dizendo que não era para ir embora. Era para ficar. Era para fazer algo com tudo aquilo. A gente fica, ele disse, e a gente constrói alguma coisa. Constrói o quê? Ainda não sei, mas vai ser algo bom. Algo que ajude gente que passou pelo que a gente passou. Celeste olhou para o marido. Via nos olhos dele aquele brilho que tinha visto quando eram jovens. Quando ele prometeu que ia cuidar dela para sempre. Quando disse que ia construir uma vida juntos mesmo sem ter nada. E tinha cumprido. Mesmo quando tudo desmoronou. Mesmo quando os filhos viraram as costas, ele tinha cumprido. Continuava ali, de pé, lutando. Então a gente fica, ela concordou. Os 3 dias passaram devagar. Mário conseguiu uns bicos com a ajuda de seu Joaquim. Consertou cerca de um vizinho, pintou o portão de outro, fez pequenos reparos aqui e ali. Juntou uns trocados. Não era muito, mas dava para comprar comida. Celeste começou uma horta nos fundos. Plantou alface, tomate, pimentão. Seu Joaquim trouxe umas mudas de presente. Dona Lourdes passou para espiar, fazer perguntas, tentar descobrir o que eles estavam aprontando. Celeste não contou nada, só sorriu e ofereceu café. No 3º dia, Helena ligou. Os resultados chegaram. Posso ir aí agora? Pode, Mário disse, a voz tremendo. Helena chegou meia hora depois. Vinha sozinha. Estacionou a caminhonete e saiu carregando uma pasta. A expressão dela era séria. Séria demais. Mário sentiu o estômago afundar. Não era boa notícia. Tinha que ser. A advogada não viria pessoalmente só para dizer que não deu em nada. Senta, Helena disse, apontando para a mesa velha que Mário tinha consertado. Sentaram os 3. Helena abriu a pasta e tirou um envelope. Dentro tinha várias folhas com números, gráficos, tabelas, coisas que Mário e Celeste não entendiam. O Marcelo mandou o laudo completo, Helena começou. Eu vou resumir porque tem muita informação técnica aqui. Só disse vale alguma coisa, Mário interrompeu. Não aguentava mais esperar. Helena respirou fundo. A água da nascente tem composição mineral extremamente rara. Tem magnésio, cálcio, potássio em níveis terapêuticos. Tem também traços de lítio natural que ajudam em questões emocionais. E tem pH alcalino perfeito. E isso é bom? Isso é excelente.
Água assim é vendida em garrafas premium no mundo inteiro. Vale muito dinheiro. Helena virou uma página. O Marcelo calculou a vazão. A nascente produz cerca de 500 mil litros por dia. Todos os dias. O ano inteiro. Celeste levou a mão à boca. 500 mil litros. Por dia. A cabeça dela não conseguia processar um número daquele tamanho. Ele também entrou em contato com a Águas Cristalinas, a empresa que estava negociando com o Coronel Augusto décadas atrás. Helena continuou. Eles ainda existem e ainda têm muito interesse. Fizeram uma proposta preliminar. Quanto? Mário perguntou. Helena mostrou um papel. Tinha um número escrito. Um número tão grande que Mário precisou ler 3 vezes para ter certeza que estava vendo direito. Isso é... milhões, Helena completou. Eles ofereceram milhões pela concessão de exploração da nascente. Vocês continuam donos da terra, mas eles exploram a água e pagam um percentual mensal, para sempre. O silêncio que caiu foi tão pesado que dava para ouvir o vento balançando as árvores lá fora. Celeste começou a chorar, sem fazer barulho, só as lágrimas descendo enquanto ela olhava para aquele número no papel. Todo o sofrimento, toda a humilhação, todo o medo de não ter onde morar, do que comer, de virar um peso para os filhos. E agora aquilo. Mário não chorava. Ainda não. Mas sentia algo enorme crescendo no peito. Algo que era maior que alívio, maior que alegria. Era justiça. Era o universo dizendo que eles mereciam, que tinham passado pela provação e tinham vencido. Tem uma coisa, Helena disse, a voz mais baixa agora. A proposta é boa, muito boa, mas eu aconselho vocês a não aceitarem ainda. Por quê? Mário voltou da nuvem onde estava flutuando. Porque a Águas Cristalinas não é a única empresa interessada. Quando a notícia vazar, e vai vazar porque essas coisas vazam, outras empresas vão aparecer. Vai ter disputa, e disputa faz o preço subir. Helena fechou a pasta. Vocês precisam de paciência. Precisam esperar as ofertas chegarem. E aí escolhem a melhor. Quanto tempo? Celeste perguntou. Algumas semanas. Talvez uns 2 meses. 2 meses. Parecia uma eternidade. Mas ao mesmo tempo era nada. 2 meses para garantir o futuro inteiro deles. A gente espera, Mário decidiu. Tem outra coisa, Helena continuou. Vocês vão precisar regularizar toda a documentação. A escritura da prefeitura é de 1 hectare, mas os documentos antigos provam que a propriedade é maior. Muito maior. Vou precisar trabalhar nisso. E vai levantar alguns questionamentos. Questionamentos de quem? Da prefeitura. Do Benedito. De qualquer um que perceber que venderam 80 hectares pelo preço de 1. Helena olhou para os dois com seriedade. Pode ter gente tentando anular a venda, dizendo que houve erro, fraude, qualquer coisa. Vocês precisam estar preparados. Mário sentiu a raiva subindo. A gente comprou legal, pagou o que pediram, tem papel assinado. Eu sei. E eu vou garantir que isso seja respeitado. Mas não vai ser fácil. Helena se levantou. Por enquanto, não contem para ninguém. Ninguém mesmo. Quanto menos gente souber, melhor. Depois que Helena foi embora, Mário e Celeste ficaram ali sentados processando tudo. As informações eram demais. A riqueza era demais. A mudança era grande demais. Mário, Celeste disse depois de muito tempo em silêncio. Lembra quando a Vanessa disse que a gente estava atrapalhando? Ele lembrou. Lembrou de cada palavra, cada olhar de desprezo, cada momento de humilhação. Lembro. A gente não está mais atrapalhando ninguém. Não, a gente não está. Celeste pegou a mão dele. E sabe de uma coisa? Mesmo se a gente não tivesse encontrado nada, mesmo se essa casa fosse só isso aqui mesmo, caindo aos pedaços, a gente ainda tinha mais dignidade do que quando estava na casa dela. Mário olhou para a esposa. Para a mulher que tinha ficado do lado dele nos piores momentos, que não tinha reclamado quando dormiram no chão frio, que não tinha desistido quando parecia que tudo estava perdido. Eu te amo, ele disse. E era verdade. Mais verdade do que qualquer número naquele papel, mais verdade do que qualquer fortuna enterrada no quintal. Eu também te amo. Ficaram ali sentados de mãos dadas até o sol se pôr. Não precisavam falar mais nada. Tudo que precisava ser dito estava ali,
naquele silêncio compartilhado, naquela certeza de que tinham um ao outro. E agora tinham também uma chance de reconstruir, de mostrar para o mundo, e principalmente para os filhos, que subestimaram as pessoas erradas. A vida estava dando uma reviravolta, e eles estavam prontos para seguir o caminho, não importava onde ele fosse dar. A notícia vazou numa terça-feira de manhã. Mário estava consertando o telhado quando viu Dona Lourdes vindo pela estrada. Vinha rápido demais para a idade dela, quase correndo, o avental esvoaçando no vento. Trazia aquela cara de quem descobriu algo grande e não via a hora de espalhar. Seu Mário! Seu Mário! Ela gritou antes mesmo de chegar perto. Ele desceu da escada, limpou as mãos na calça. Bom dia, Dona Lourdes. Bom dia nada! Ela parou na frente dele, ofegante. É verdade que vocês acharam uma mina de ouro aqui? Mário sentiu o estômago gelar. Quem disse isso? Todo mundo está comentando na cidade. Dizem que tem empresa querendo pagar milhões pelo terreno de vocês. Os olhos dela brilhavam de curiosidade. É verdade ou não? Dona Lourdes, a senhora sabe que fofoca? Não é fofoca. O sobrinho do Benedito trabalha na prefeitura. Ele viu os documentos. Viu gente importante vindo aqui fazer medição. Ela cruzou os braços. Então, vocês ficaram ricos ou não? Celeste apareceu na porta. Tinha ouvido tudo. Olhou para Mário com aquela expressão que dizia: agora começou. A gente não pode falar sobre isso, Mário disse, tentando manter a voz firme. Não pode ou não quer? Lourdes deu uma risadinha. Olha, sem ofensa, mas vocês chegaram aqui sem ter onde cair mortos. Compraram essa tapera que ninguém queria. E agora descobrem que tem uma fortuna enterrada? Ela balançou a cabeça. Isso é sorte demais para quem não merecia. Não merecia? Celeste deu um passo à frente. E quem é a senhora para dizer quem merece ou não? Eu não quis dizer isso. Lourdes recuou um pouco. Quis sim. A senhora vem aqui desde o primeiro dia julgando a gente, rindo da nossa situação. E agora que as coisas estão melhorando, a senhora diz que a gente não merece? A voz de Celeste estava subindo. A gente trabalhou a vida inteira. Foi humilhado pelos próprios filhos. Dormiu no chão frio. E a senhora acha que a gente não merece uma chance? Lourdes ficou sem resposta. Virou as costas e foi embora resmungando baixinho. Mário subiu os degraus e abraçou Celeste. Respirou fundo? Respirei. Mas essa mulher me tira do sério. Esquece ela. O problema agora é outro. Mário olhou para a estrada. Se todo mundo já sabe, quanto tempo até os nossos filhos descobrirem? A resposta veio mais rápido do que esperavam. Naquela mesma tarde, um carro entrou na propriedade levantando poeira. Era um sedã prata, modelo novo, vidros escuros. Parou na frente da casa e duas pessoas desceram. Vanessa e Ricardo. Celeste sentiu as pernas bambas. Fazia meses que não via os filhos. E agora estavam ali, os dois, com aquela cara de quem vinha cobrar algo. Mãe, Vanessa disse, mas a voz não tinha calor nenhum. Era mais uma formalidade. Pai, Ricardo cumprimentou com um aceno de cabeça. Mário desceu da escada devagar. Não falou nada. Só ficou ali parado esperando eles explicarem o que queriam. A gente soube. Vanessa começou olhando ao redor. Soube sobre a situação aqui. Que situação? Mário perguntou. Pai, não finge que não sabe. Ricardo deu um passo à frente. Todo mundo em Vale Sereno está comentando. Dizem que vocês encontraram uma nascente que vale milhões. Que tem empresa querendo comprar. E? Celeste entrou na conversa. O que vocês vieram fazer aqui? Vanessa olhou para o chão. A gente veio... Bem, a gente queria conversar sobre isso. Conversar sobre o quê? Mário cruzou os braços. Sobre o dinheiro, Ricardo disse sem rodeios. Sobre como isso vai ser dividido. O silêncio que caiu foi tão pesado que parecia ter peso físico. Dividido? Celeste repetiu a palavra devagar, como se estivesse provando veneno. Vocês querem que a gente divida? Somos família, Vanessa argumentou. O que é dos pais é dos filhos também, não é? Mário sentiu a raiva explodir dentro dele. Uma raiva que tinha ficado guardada meses, engolida, sufocada. Agora ela subia pela garganta feito lava. Família? Ele deu um passo à frente. Vocês me jogaram na rua? Chamaram a gente de peso. Disseram que estávamos atrapalhando.
Pai, aquilo foi um momento difícil. Um momento difícil? A voz de Mário saiu mais alta. A gente cuidou de vocês a vida inteira. Trabalhou até não poder mais para dar educação, comida, roupa. E quando a gente precisou, vocês viraram as costas? Mãe, por favor. Vanessa tentou apelar para Celeste. A gente errou, tudo bem. A gente reconhece. Mas agora podemos recomeçar. Podemos ser família de novo. Agora? Celeste soltou uma risada amarga. Agora que tem dinheiro no meio? Interessante como vocês só querem ser família quando tem algo para ganhar. Ricardo perdeu a paciência. Olha, vocês vão parar de drama e vamos resolver isso civilizadamente ou vai ter que ser na justiça. Na justiça? Mário deu outro passo. Estava a centímetros do filho agora. Você está me ameaçando? Não estou ameaçando. Estou avisando. Ricardo não recuou. A gente tem direitos. A lei garante que filhos têm direito à herança dos pais. Herança? Celeste quase gritou. A gente está vivo. Não tem herança nenhuma. Mas quando houver, a gente quer garantir que seja feito certo. Vanessa tirou um papel da bolsa. A gente trouxe aqui um documento. É só vocês assinarem concordando que quando receberem o dinheiro da nascente vão dividir igualmente com a gente. Mário pegou o papel. Leu. Cada palavra era uma facada. Eles tinham ido num advogado. Tinham preparado um contrato. Tinham planejado tudo antes de virem ali. Saiam, ele disse, a voz baixa mas firme. Pai, saiam. Mário rasgou o papel no meio. Saiam da minha propriedade agora. Vocês vão se arrepender disso, Ricardo ameaçou. A gente vai entrar na justiça. Vai provar que vocês não têm capacidade para administrar tanto dinheiro. Que precisam de curador. Curador? Celeste sentiu as lágrimas virem, não de tristeza, de raiva pura. Vocês querem nos declarar incapazes? Se for necessário, Vanessa disse, e havia frieza naquela voz. A gente não quer fazer isso, mas vocês não estão deixando escolha. Nesse momento, seu Joaquim apareceu na cerca. Tinha ouvido os gritos. Tem algum problema aqui? Não tem não, seu Joaquim. Mário respondeu, sem tirar os olhos dos filhos. Essas pessoas já estão indo embora. Ricardo e Vanessa voltaram para o carro. Antes de entrar, Vanessa olhou para trás. A gente tentou fazer do jeito bom, mãe. Lembra disso quando o advogado entregar a intimação. O carro foi embora, levantando poeira. Mário e Celeste ficaram ali parados. Joaquim se aproximou devagar. Eram seus filhos? Eram, Celeste disse. Não são mais. Joaquim não perguntou mais nada. Só ficou ali. Uma presença silenciosa, solidária. Naquela noite, Mário ligou para a doutora Helena e contou tudo. Ela ouviu em silêncio e no final suspirou fundo. Eu esperava isso. Quando tem dinheiro no meio, família vira inimigo. Ela fez uma pausa. Eles vão entrar com ação de interdição. Vão tentar provar que vocês não têm discernimento mental para administrar o patrimônio. E conseguem? Celeste perguntou, a voz tremendo. Não se eu puder evitar, mas vai ser uma batalha. Helena continuou. Vocês precisam estar preparados. Vai ser exposto. Vai ser doloroso. Eles vão tentar sujar a imagem de vocês. A gente aguenta, Mário disse. A gente já passou por coisa pior. Então vamos nos preparar, porque quando isso começar, não vai ter volta. 2 semanas depois, o oficial de justiça apareceu com a intimação. Vanessa e Ricardo tinham entrado com ação pedindo interdição dos pais por incapacidade mental e emocional. Alegavam que Mário e Celeste estavam sendo manipulados por terceiros, que não tinham condições de tomar decisões importantes. A audiência estava marcada para dali a 1 mês no Fórum de Vale Sereno. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em mato seco. Todo mundo tinha opinião. Uns defendiam Mário e Celeste. Outros achavam que os filhos tinham razão em proteger a herança. Dona Lourdes, claro, estava no time dos filhos. Espalhou para quem quisesse ouvir que gente velha assim não tinha juízo mesmo para lidar com tanto dinheiro, que iam ser enganados, que os filhos estavam certos em intervir. Mas seu Joaquim reuniu outros vizinhos. Gente que tinha visto a luta de Mário e Celeste. Gente que tinha testemunhado a chegada deles sem nada. E se ofereceram para testemunhar a favor do casal. Vocês não estão sozinhos, Joaquim disse. A gente vai estar lá.
Vai contar a verdade. Celeste abraçou o vizinho. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que tinha algo que tinha perdido quando os filhos a abandonaram. Ela tinha uma família de verdade, feita não de sangue, mas de escolha, de pessoas que ficaram quando não tinham motivo nenhum para ficar. E com essa família ao lado, ela ia enfrentar o que viesse. Porque agora não era mais sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Era sobre provar que eles mereciam respeito, que tinham valor. E ninguém, nem mesmo os próprios filhos, ia tirar isso deles. O dia da audiência amanheceu nublado. Mário acordou antes do sol nascer, o estômago embrulhado. Celeste estava acordada também, deitada de olhos abertos, olhando para o teto que eles tinham consertado juntos. Está na hora, ela disse. Vestiram as roupas mais arrumadas que tinham. Nada muito sofisticado, mas estava limpo, passado, digno. Doutora Helena tinha dito para irem do jeito que eram, sem fingir ser o que não eram. Joaquim apareceu cedo, trazendo outros 3 vizinhos. Dona Maria, que vendia pão na feira. Seu Antônio, dono do armazém, e Dona Piedade, a professora aposentada que morava na casa ao lado da igreja. Todos iam testemunhar. A gente vai junto, Joaquim disse. Vocês não vão enfrentar isso sozinhos. No caminho até o fórum, o carro ficou em silêncio. Celeste segurava a mão de Mário com tanta força que as juntas ficaram brancas. Quando chegaram, tinha gente na porta. Gente de Vale Sereno que tinha vindo assistir. Uns curiosos, outros apoiadores. E tinha Vanessa e Ricardo. Estavam parados perto da entrada com um homem de terno caro. Devia ser o advogado deles. Dr. Fernandes, Helena tinha dito o nome. Vanessa olhou para os pais. Desviou o olhar rápido. Entraram todos. A sala de audiência era pequena, com bancos de madeira dos 2 lados e a mesa da juíza na frente. Juíza Patrícia já estava lá, uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso, óculos de leitura pendurados numa corrente. Bom dia a todos. Vamos começar. Dr. Fernandes se levantou primeiro. Era alto, cabelo grisalho, voz imponente. Excelência, estamos aqui hoje porque meus clientes, Vanessa e Ricardo, estão profundamente preocupados com a saúde mental e emocional dos pais. Mário apertou os punhos embaixo da mesa. Os senhores Mário e Celeste, Fernandes continuou, estão em idade avançada. Passaram por situações de estresse recente. E agora, de repente, descobrem que têm uma propriedade valiosa. Ele fez uma pausa dramática. Meus clientes acreditam que os pais não têm capacidade de tomar decisões adequadas sobre um patrimônio tão grande, que podem ser facilmente manipulados por terceiros interessados. Ele olhou para a doutora Helena quando disse isso. Estamos pedindo a interdição parcial, Fernandes finalizou, para proteger os interesses dos próprios interditados. A juíza Patrícia anotou algo. Doutora Helena, a defesa quer se manifestar? Helena se levantou. Quero sim, excelência, e quero começar fazendo uma pergunta simples ao Dr. Fernandes. Ela se virou para o advogado. Quando foi a última vez que seus clientes visitaram os pais antes de descobrirem sobre a nascente? Fernandes hesitou. Isso não é relevante. É muito relevante, porque vou provar que o interesse deles não é proteção. É ganância pura. A sala ficou tensa. A juíza levantou a mão. Vamos ouvir as testemunhas. Dr. Fernandes, pode chamar a primeira. Fernandes chamou Ricardo. O filho subiu no banco das testemunhas e jurou dizer a verdade. Ricardo, pode explicar por que está preocupado com seus pais? Eles nunca tiveram dinheiro, Ricardo começou. Nunca administraram nada. E agora aparece uma fortuna do nada. Eu temo que eles façam escolhas ruins, que sejam enganados. E você visitava seus pais com frequência? Sim, sempre mantive contato. Helena se levantou. Posso fazer uma pergunta? A juíza acenou que sim. Ricardo, quando foi a última vez que você ofereceu abrigo aos seus pais? Ricardo ficou vermelho. Minha casa é pequena. Não foi isso que eu perguntei. Perguntei quando foi a última vez. A resposta é nunca, não é? Eu tinha minhas razões. Que razões? Eles te pediram dinheiro? Causaram problemas? Não, mas... Então por que não ajudou quando eles precisaram? Ricardo não respondeu. Olhou para o chão. Helena continuou. E depois que descobriu sobre a nascente, quantas vezes você procurou seus pais? Uma vez. E foi para quê? Ricardo engoliu seco. Para conversar sobre o futuro.
Sobre o futuro ou sobre dinheiro? Helena pegou um papel. Tenho aqui uma cópia do contrato que você levou para eles assinarem. Um contrato dividindo a fortuna antes mesmo dela existir oficialmente. A juíza pediu para ver. Leu com atenção. A expressão dela endureceu. Próxima testemunha, ela disse. Fernandes chamou Vanessa. Ela subiu tremendo. Fez o juramento. Vanessa, você também está preocupada com seus pais? Estou. Muito preocupada. E mantinha contato com eles? Sim, eles moravam comigo. Helena se levantou de novo. Moravam ou foram expulsos? Eu não expulsei ninguém. Não? Helena pegou outro papel. Tenho aqui o depoimento de 3 testemunhas que ouviram você gritar com sua mãe, dizendo que a casa não era hotel, que eles estavam atrapalhando. Vanessa começou a chorar. Foi um momento difícil. Para quem? Para você ou para eles que ficaram sem ter onde dormir? Eu não tinha como ajudar. Mas agora tem? Helena se aproximou. Agora que tem milhões no meio, você tem como ajudar? Vanessa não conseguiu responder. Nesse momento, a porta da sala se abriu. 3 crianças entraram com Rodrigo, o genro. A mais velha, Sofia, viu os avós e soltou a mão do pai. Vovô, vovó! Ela correu. Celeste levantou instintivamente e abriu os braços. A menina se jogou nela chorando. Eu senti tanta saudade. Por que vocês foram embora? O menino do meio, Lucas, começou a chorar também. Cadê as panquecas da vovó? Ninguém faz igual. A menor, Ana, só tinha 3 anos, mas correu também. Vovó, vovó! Vanessa tentou puxar as crianças. Sofia, vem aqui! Agora não! Não! Sofia se agarrou em Celeste. Eu quero ficar com a vovó. Você mandou eles embora. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Até a juíza Patrícia tinha parado de escrever e estava olhando a cena. Mário abaixou e pegou Ana no colo. A menina enfiou o rosto no pescoço dele. Vovô cheira bem, ela disse, e aquilo quebrou alguma coisa dentro dele. Quebrou e consertou ao mesmo tempo. A juíza limpou a garganta. As crianças precisam sair. Rodrigo veio buscar. Sofia resistiu, mas foi. Quando as crianças saíram, ainda dava para ouvir Sofia chorando no corredor. A juíza Patrícia olhou para Vanessa com uma expressão dura. Pode descer. Helena chamou a primeira testemunha da defesa, Joaquim. O vizinho subiu, fez o juramento e sentou. Seu Joaquim, há quanto tempo conhece Mário e Celeste? Desde que chegaram em Vale Sereno, uns meses. E o que pode dizer sobre eles? Joaquim respirou fundo. Eu vi esse casal chegar sem nada. Vi eles dormirem no chão frio de uma casa caindo aos pedaços. Vi esse homem subir num telhado perigoso para consertar goteira. Vi essa mulher plantar horta com as mãos sangrando de tanto cavar terra dura. Sua voz ficou mais grossa. E vocês querem dizer que eles não têm capacidade? A única incapacidade que eu vejo aqui é a de vocês dois em reconhecer o valor dos próprios pais. Algumas pessoas nos bancos começaram a bater palma. A juíza pediu silêncio, mas ela mesma tinha os olhos marejados. Fernandes tentou contraditar. Mas, senhor Joaquim, capacidade emocional é diferente de capacidade financeira. Capacidade financeira? Joaquim se virou para ele. Esse casal juntou dinheiro a vida inteira. Guardou numa lata de biscoito cada centavo que sobrava. Pagou à vista uma propriedade que ninguém queria. E descobriu o valor onde todo mundo só via ruína. Se isso não é capacidade financeira, eu não sei o que é. Fernandes sentou sem mais perguntas. Helena chamou Benedito. O dono da imobiliária subiu. Parecia desconfortável. Seu Benedito, o senhor vendeu a propriedade para Mário e Celeste? Vendi. Eles pareciam incapazes, confusos? Não, pareciam determinados. Sabiam o que queriam. E o pagamento? À vista. Dinheiro contado na minha frente. O senhor sabia do valor real da propriedade? Benedito olhou para o chão. Não, eu não sabia da nascente. Não sabia de nada disso. E agora que sabe? Agora eu sei que fui burro em não pesquisar direito. Mas isso não torna a venda ilegal. Ele olhou para Mário e Celeste. Torna eles espertos por terem visto valor onde eu não vi. Helena sorriu. Sem mais perguntas. A juíza chamou Mário para depor. Ele subiu com as pernas tremendo. Senhor Mário, o senhor se considera capaz de administrar seu patrimônio?
Me considero sim, Excelência. Por quê? Mário olhou para os filhos. Porque eu administrei uma vida inteira. Administrei família, administrei trabalho, administrei dificuldade e nunca pedi nada para ninguém. Até o dia que precisei. E aí descobri que tinha criado filhos que não reconhecem isso. Sua voz falhou, mas ele continuou. Eu não quero o dinheiro deles. Nunca quis. Só queria respeito. Só queria que eles lembrassem que eu e a Celeste demos tudo. Tudo o que tínhamos. E quando não tínhamos mais nada para dar, eles nos jogaram fora. Vanessa estava chorando. Ricardo olhava para o lado. A juíza encerrou os depoimentos. Saiu para deliberar e voltou 20 minutos depois. Analisando os fatos, fica claro que não há incapacidade nenhuma. O que há é interesse financeiro disfarçado de preocupação. Ela olhou para Vanessa e Ricardo com severidade. O pedido de interdição é negado. E mais, determino que os requerentes paguem as custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária. Bateu o martelo. Mário e Celeste se abraçaram. Joaquim veio e abraçou os dois também. Outros vizinhos se aproximaram. Vanessa e Ricardo saíram da sala cabisbaixos. Na porta, Vanessa olhou para trás. Os olhos cheios de lágrimas. Abriu a boca como se fosse dizer algo. Fechou. E foi embora. Lá fora, as crianças ainda esperavam. Sofia correu para os avós. Vocês vão embora de novo? Celeste ajoelhou. Não, meu amor. Agora a gente tem uma casa. E vocês podem visitar sempre que quiserem. Promete? Prometo. Rodrigo se aproximou. Parecia envergonhado. Eu sinto muito. Eu não concordava com isso. Mas deixei a Vanessa convencer. Mário olhou para o genro. Não com raiva, com pena. Você deixou sua esposa destruir a própria família e agora vai ter que viver com isso. Voltaram para Vale Sereno naquele fim de tarde. Quando chegaram na propriedade, tinha gente esperando. Vizinhos que tinham preparado comida. Uma pequena festa de celebração. Mário e Celeste sentaram na varanda reformada, olhando todos ali. Gente que mal conheciam meses atrás, mas que agora eram mais família do que os próprios filhos. A gente conseguiu, Celeste sussurrou. Conseguimos. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eles se sentiram em casa de verdade. 6 meses se passaram desde a audiência. A propriedade não parecia mais a mesma. A casa tinha sido reformada completamente. Paredes novas, telhado novo, janelas de verdade com vidro e tudo. Mas o mais impressionante era o que tinham construído ao lado. Um prédio térreo grande pintado de branco com detalhes em azul claro. Na frente uma placa. Centro de Acolhimento Lar Recomeço, fundado por Mário e Celeste Silva. Dentro tinha 15 quartos, cada um com 2 camas, guarda-roupa e uma mesinha. Tinha uma sala comum enorme com poltronas confortáveis e uma televisão grande. Tinha cozinha industrial, refeitório, até uma pequena biblioteca que Dona Piedade tinha ajudado a organizar. E tinha gente. 15 idosos que tinham sido rejeitados pelas próprias famílias, que não tinham para onde ir, que tinham perdido a esperança, até encontrarem aquele lugar. Seu Augusto, um senhor de 80 anos que a família tinha deixado num asilo e nunca mais visitado. Dona Irene, que os filhos tinham colocado na rua porque queriam vender a casa dela. Seu Manuel, que tinha trabalhado a vida inteira e no fim descobriu que os netos só apareciam quando precisavam de dinheiro. Cada um com sua história, cada um com sua dor. Mas agora, cada um com um lugar para chamar de lar. Mário estava na cozinha, ajudando a preparar o almoço para a inauguração oficial. Celeste coordenava a decoração da sala principal. Tinham convidado toda a cidade. O prefeito ia vir. O jornal regional ia fazer uma matéria. Mas o mais importante era que aquelas 15 pessoas iam ter um momento de celebração. Um momento para se sentirem importantes. Mário! Celeste chamou da sala. Vem ver! Ele foi. Ela estava segurando um buquê de flores que alguém tinha acabado de entregar. O cartão dizia: Parabéns pela inauguração. Com admiração, Empresa Águas Cristalinas do Brasil. A empresa tinha fechado contrato com eles 3 meses atrás. Pagamento mensal vitalício pela exploração da nascente.
Dinheiro suficiente para construir o centro, manter tudo funcionando e ainda sobrar para viver com dignidade o resto da vida. Eles mandaram flores, Celeste disse, emocionada. Gente importante mandando flores para a gente. Mário abraçou a esposa. A gente que é importante, Celeste. Sempre foi. Só tinha gente que não sabia enxergar. A festa começou no meio da tarde. A cidade inteira parecia ter vindo. Seu Joaquim estava lá, claro. Dona Maria, seu Antônio, Dona Piedade. Benedito apareceu também, meio sem graça ainda, mas veio. Até Dona Lourdes estava lá, tentando se fazer de amiga como se nunca tivesse falado mal. O prefeito fez um discurso bonito sobre solidariedade e comunidade. Doutora Helena cortou a fita de inauguração. Os 15 moradores do centro estavam na frente, todos arrumados, sorrindo para as fotos. E então, quando a festa já estava no auge, um carro parou na entrada. Um sedã prata que Mário reconheceu na hora. Vanessa desceu. E Ricardo. E Rodrigo. E as 3 crianças. O som da festa foi baixando conforme as pessoas percebiam quem tinha chegado. Ficou aquele silêncio constrangido. Vanessa caminhou devagar até onde Mário e Celeste estavam. Parou a alguns passos de distância. Oi, mãe. Oi, pai. Celeste não respondeu. Só olhou. A gente veio pedir desculpas. Vanessa limpou uma lágrima que começou a cair. Pedir de verdade. Não porque quer alguma coisa, mas porque a gente errou. Errou feio. Ricardo deu um passo à frente também. Eu passei esses meses pensando. Pensando em tudo que vocês fizeram pela gente. E em como a gente retribuiu. Sua voz falhou. Eu tenho vergonha. Vergonha de ter sido esse filho. Sofia soltou a mão da mãe e correu para Celeste. Vovó, eu trouxe um desenho para você. Era um desenho de uma casa. E dentro da casa, bonecos de palito. 2 grandes e 3 pequenos. Embaixo escrito com letra torta. Eu amo vocês. Celeste pegou o desenho com as mãos tremendo. Olhou para a neta, para a filha, para o filho. Eu não sei se consigo esquecer. Ela disse a voz baixa. A gente não está pedindo para esquecer. Vanessa respondeu. A gente está pedindo uma chance. Uma chance de recomeçar. Devagar. Do jeito que vocês quiserem. Mário ficou em silêncio por um tempo longo. Olhou para os filhos. Viu arrependimento real nos olhos deles. Viu vergonha. Viu dor. Recomeçar não é voltar a ser como era, ele disse finalmente. Vocês quebraram algo, e coisa quebrada nunca fica igual. A gente sabe, Ricardo disse. Mas, Mário continuou. Coisa quebrada pode ser consertada. Pode ficar diferente. Pode até ficar mais forte se for consertada direito. Ele olhou para Celeste. Ela deu um aceno pequeno. A gente aceita, mas com condições. Quais? Vanessa perguntou. Primeiro, a gente não quer ouvir mais nada sobre dinheiro. Nada. O que é nosso. O que a gente decidir fazer com isso é decisão nossa. Concordamos, Ricardo disse rápido. Segundo, se vocês vierem visitar, vêm para ficar com a gente. Não porque precisam de algo. Vêm porque querem estar perto. A gente quer, Vanessa disse, e parecia verdade. Terceiro, Celeste entrou na conversa. As crianças vêm sempre que quiserem. E quando vierem, a gente vai fazer panqueca, vai contar história, vai dar colo. Porque vovô e vovó é para isso. Sofia pulou batendo palma. Lucas e Ana riram. E quarto, Mário finalizou. Vocês vão trabalhar de voluntário aqui no centro, uma vez por semana. Vão conhecer as histórias dessas pessoas. Vão entender o que é ser rejeitado. Vão aprender a dar valor. Vanessa e Ricardo se entreolharam. Acenaram que sim. Então está bem, Mário disse. A gente recomeça. Vanessa deu um passo e abraçou a mãe. Chorou. Chorou de verdade. Ricardo abraçou o pai. As crianças se juntaram no abraço todo. A festa voltou devagar. As pessoas começaram a conversar de novo, a comer, a rir. No final da tarde, quando o sol estava se pondo, Mário e Celeste ficaram sozinhos na varanda do centro, olhando tudo que tinham construído. A gente conseguiu, Celeste disse. Mais do que conseguir, Mário respondeu. A gente transformou dor em algo bom. Você acha que a gente fez certo em perdoar? Mário pensou. Perdoar não é dizer que o que fizeram foi certo.
É dizer que a gente não vai deixar o que eles fizeram definir quem a gente é. Ele pegou a mão dela. A gente é mais do que a dor que sentiram. A gente é o que construiu com essa dor. Celeste olhou ao redor. Para o centro cheio de gente que tinha achado esperança. Para os vizinhos que tinham virado família. Para os filhos que talvez, só talvez, tivessem aprendido a lição. A gente é um recomeço, ela disse. A gente sempre foi. Ficaram ali sentados vendo o sol se pôr sobre a terra que tinha guardado uma fortuna por décadas. Esperando. Esperando por alguém que visse valor onde outros viam ruína. Esperando por alguém que tivesse coragem de recomeçar quando tudo parecia perdido. E tinha valido a pena esperar. Porque Mário e Celeste não tinham apenas encontrado uma casa. Tinham encontrado um propósito. Tinham provado que idade não define capacidade. Que rejeição não define valor. Que o fim de uma história pode ser o começo de outra muito melhor. Eles tinham sido abandonados pelos filhos. Tinham comprado um casebre caindo aos pedaços. E o que encontraram escondido não foi apenas uma nascente de água valiosa. Foi a própria dignidade. Foi a prova de que mereciam respeito. Foi a chance de mostrar ao mundo que nunca é tarde para recomeçar. E no final, essa era a verdadeira fortuna. Não o dinheiro, não a propriedade, mas a certeza de que tinham valor, que importavam, que a história deles merecia ser contada, e agora estava sendo contada, ali, naquele centro, nas vidas que estavam ajudando, nos sorrisos dos idosos que tinham achado um lar. A história de dois velhinhos que se recusaram a desistir, que plantaram esperança em terra árida e colheram muito mais do que jamais imaginaram.